Prezados alunos, bom dia. É sempre uma alegria estar com vocês, apesar de não estar presente fisicamente, né? Escolhi essa forma, já que estou ainda num processo de tratamento de saúde, mas não queremos o prejuízo de nenhum de vocês, nem meu. Queremos continuar com a nossa rota de conhecimento, naquilo que for possível para cada um de nós, naquilo que é o nosso papel perante essa disciplina. Essa é uma disciplina de tópicos que tem por finalidade trazer para cada um de nós um momento de refletir acerca do que é o nosso papel profissional enquanto produtores de software. Nós sabemos que a área de computação é uma área recente na história humana, mas também sabemos que o progresso dessa área tem sido muito grande. Por outro lado, é importante que se diga que para se construir um prédio, ele precisa ter boas fundações, né? Ele precisa ter um bom alicerce. Então, nem sempre se constrói software com a segurança de um alicerce, de que vai dar suporte para que aquela construção seja segura, seja confiável, seja, enfim, seja possível de permanecer no tempo sem rachaduras. E existe um folclore muito grande na área de software, quando, por exemplo, teve um autor que afirmou nos anos 80 que se os edifícios fossem construídos como se constrói software, cairiam pelo menos 10 prédios todos os dias. A crítica significa o quê? Que a nossa forma de construir era uma forma muito primitiva, era uma forma pouco segura, era uma forma pouco confiável. Mas por que então que é tão inseguro e tão inconfiável os programas de computadores? A razão, depois de algumas conferências internacionais, entre as quais a Conferência de NATO, na Europa, ficou colocado o seguinte, que os programas de computadores precisariam ter suporte científico, né? Você vai construir uma torre, você vai construir uma caixa d'água, tem todo um conjunto de cálculos, de suporte, tem padronização de testes, tem uma série de qualidades que são parte de um padrão de engenharia. Desculpa. Mas, por outro lado, esse padrão de engenharia não foi encontrado na maioria dos programas de computadores. Por que não foi encontrado? Porque faltava o desenvolvimento de uma teoria, o desenvolvimento de um corpo mais consolidado de conhecimentos para garantir que aquele produto tem confiabilidade. É interessante que, por exemplo, a ideia de confiabilidade, ela é colocada junto com a ideia de qualidade.
No entanto, você confia em alguma coisa que tenha qualidade. Então você não pode confiar num trem de pouso de um avião que tenha sido... Desculpe, mas as aulas domésticas têm esses problemas de cães. Você não pode confiar somente em um processo depois dele já estar concluído. Então, o que é que acontece? Quando se constrói uma obra de engenharia, tipo um trem de pouso de um avião, nós não podemos confiar no trem de pouso somente no momento que ele vai ser usado. Então, para que isso não aconteça, o processo de engenharia significa que desde a concepção até a sua montagem final, passando por todos os testes, nós vamos incorporando qualidade ao produto. De tal forma que quando você vai testar o trem de pouso do avião, ele, em voo, ele já foi testado muitas vezes. O seu processo de construção, os seus materiais, tudo já transcorreu dentro da mais absoluta regra de engenharia para garantir que alguma coisa vai ser feita com qualidade. Então o que é que acontece? Muitos programas de computador não são suficientemente testados, não são suficientemente pensados, não são suficientemente elaborados. Então, devido a isso, nós temos uma barraca, né? Uma barraca não foi testada, na primeira chuva ela cai. Então não é só o teste, mas é o processo de construção. A forma como se constrói alguma coisa é que define a qualidade daquela alguma coisa. É como você se preparando para o Enem. Você não se prepara no último mês. Você se prepara ao longo do ensino médio. De tal forma que você chega no Enem com a preparação devida, como um estudante de qualidade, para obter uma boa pontuação e, dessa forma, conseguir sua vaga. Então, software não é diferente. Quantos programas você fez que deu certo na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira? Chegou lá pela 10ª rodada, ele deu pau. Ele não conseguiu. Porque o processo de construção não foi um processo maduro. O processo maduro considera quais são as variáveis, por que estou usando essas variáveis, que tipos são essas variáveis, que operações essas variáveis receberão, que resultado eu espero conseguir. Isso tudo é uma coisa chamada qualidade. A qualidade do produto, a qualidade do software. A fábrica de microprocessadores, por exemplo, de cada 1000 unidades produzidas, um pouco mais de 300 passam nos testes finais. Ou seja, o teste em que o microprocessador responde a todos os testes de funções que ele incorpora, que ele traz. Se uma só função não responder, ele será rechaçado. Estamos falando de processadores de boa qualidade para máquinas de alta qualidade.
Porque o lixo tecnológico também tem empresas que aproveitam e fazem outros produtos que não necessitam da exatidão de um processador 100% necessita. Então, um programa de computador, aparentemente, código para ser executado por um processador, não é só você conhecer a sintaxe da instrução, não é só você conhecer a forma como se escreve o comando, mas fundamentalmente conhecer por que você está usando aquele comando, qual é a necessidade dele e em que ele preenche a especificação do produto. Esse tipo de necessidade nos leva a compreender por que é preciso ter uma sistemática de programação, né? Sistemática. A palavra vem de sistema, né? Sistema é tudo aquilo em que as partes se encaixam para realizar uma grande função, né? Nós somos um corpo, temos um sistema orgânico em que todas as nossas partes do corpo estão ligadas, funcionando para que possamos estar vivos. A mesma coisa é um sistema de programação. Se todas as rotinas e subrotinas não atenderem os chamados, não funcionarem, alguma coisa vai dar errado. E a qualidade do seu produto vai ficar sendo discutível, né? Você não compraria um avião que cai no primeiro voo? Você não compraria um carro que na primeira viagem que você for pegar uma estrada, ele pifa? Por quê? Porque você quer qualidade. Então, nós, profissionais de computação, nós temos que ter o cuidado de saber que aquilo que a gente faz tem que ter qualidade, tem que ter confiabilidade, tem que ter segurança, tem que ter robustez. Para isso, nós precisamos fundamentar o nosso conhecimento, né? O nosso DNA de computação tem que estar sólido, sabe? O nosso DNA é assim como a nossa anatomia é a arquitetura do programa. E a fisiologia é como essa arquitetura funciona. Foram essas preocupações, entre outras, que levaram um pesquisador chamado Niklaus Wirth para trabalhar o conceito de programação sistemática ainda nos anos 60. Não é? O que nos motiva para aprender programação com essa ênfase, compreender, conhecer esses fundamentos? A motivação principal e a definição de algoritmos passa a ter para nós uma importância central, vital, né? Que nós dizemos que a motivação primeira da disciplina é introduzir a programação como arte ou técnica de construir e formular algoritmos de maneira sistemática, tá? Às vezes eu comparo o aprendizado de algoritmos como o aprendizado de ler. Nenhum de nós sabe exatamente o dia em que aprendeu a ler. Nenhum de nós sabe exatamente o dia em que aprendeu algoritmos. A única coisa que a gente pode dizer
é que algoritmos é uma construção lógica, né? Uma construção que tem por finalidade instruir um determinado autômato e que este autômato nos dá a possibilidade de realizar funções como um servo. Quantas vezes pedirmos, quantas vezes necessário for, sem se cansar, sem se chatear. Então a gente diz que a motivação primária da disciplina é introduzir a programação como arte ou técnica, de construir e formular algoritmos de maneira sistemática, reconhecendo-a como uma disciplina de direito próprio. Vejam, quando eu digo introduzir a programação como arte, porque eu posso fazer um programa para resolver um problema de um jeito, você pode fazer de um jeito completamente diferente, o outro teu colega pode fazer de um jeito completamente diferente. E nisso aí está o domínio da arte. O que é a arte? É a criação, é a nossa capacidade de criar alguma coisa de forma própria, com característica que só nós podemos dar e de uma forma que só nós sabemos criar. Mas ao mesmo tempo que a programação pode ser vista como uma arte, ela também é vista como uma técnica, não é? Enquanto a arte é uma expressão livre para a criação, a técnica já é um conjunto de procedimentos padronizados para realizar alguma coisa, não é? A técnica cirúrgica para tratar um ferimento, para fazer uma sutura, é um conjunto de padrões, né? Padrões técnicos para realizar alguma coisa. Então a programação também é técnica. Mas técnica de quê? De construir, né? Construir é fazer alguma coisa. E formular, quer dizer, dar uma formulação. Formular algoritmos de maneira sistemática. O que é maneira sistemática? É quando você compreende como é que as diversas partes se conectam, como é que elas se ligam, como é que elas realizam determinada função. Então, a motivação é introduzir programação como arte ou técnica de construir e formular algoritmos de maneira sistemática. E dessa forma você reconhece a disciplina como uma disciplina por direito próprio. Ela tem o seu próprio corpo, a sua própria existência, seus próprios princípios. Dentro dessa motivação, nós dizemos o seguinte, que algoritmos, no sentido mais geral, são receitas para classes de processos e de processamento de dados e controle. Quer dizer, você tem um processo do tipo assim, vá ao banco, abra uma conta, deposite um valor, verifique o saldo, faça uma retirada. Isso aí é uma classe de processos. Uma classe de processos relativo a uma transação bancária. Mas também uma classe de processos é você ler um edital, reunir documentação, se inscrever num concurso, realizar as provas, verificar a sua pontuação, se aprovado, realizar a sua contratação. Isso também é uma classe de processos. Então, os algoritmos, no sentido mais geral, são receitas para classes de processos. Não é? Você
Como é que o médico trata uma pessoa? Ele faz uma consulta, pergunta determinadas coisas, pede determinados exames, você retorna com os exames, ele te prescreve determinados medicamentos, acompanha o teu tratamento. Isto é também uma classe de processo. Então, se nós, pararmos, nós vamos ver que a sociedade como um todo, o mundo que a gente vive, é lotado de classes de processos. O que é que um bom profissional de computação faz? Ele reconhece esses processos, ele identifica esses padrões, ele procura compreender o funcionamento daquela sociedade, daquele processo, daquela ação que ele quer fazer. Então, dessa forma, nós dizemos que algoritmos, em sentido bem geral, são receitas para classes de processos, né? Processos de processamento de dados e de determinados controles, né? Você até para atravessar uma rua, você executa um algoritmo. Você localiza a faixa, faz a leitura do sinal. Quando o sinal tranca para automóveis, você atravessa. Isso é um processo, né? E é uma comunicação de processos, que é um assunto que já foi estudado na computação há muitos anos. Também devem ser concebidos como estruturas sólidas. Quem? Os algoritmos. Estruturas sólidas constituídas de blocos construtivos projetados de forma lógica, confiável e adequada. Quando você abre o seu telefone, quando você abre o seu computador, o que é que você enxerga lá? É um grupo de blocos, tá? Esse bloco aqui é o bloco de processamento, esse aqui é o bloco que trata do sinal de áudio, esse é o bloco que trata da energia que está entrando, né, da fonte de alimentação, esse é o bloco de controle geral, esse é o bloco que comanda o display. Então, a engenharia moderna, ela é elaborada em termos de blocos construtivos, né? Quando até a ideia de nuvem, né? Na verdade, uma pessoa num data center pegou um conjunto de computadores e fez uma nuvenzinha ao redor, dizendo que ali estava depositado a transação dos correntistas do banco tal, não sei o quê, aí ele está onde? Está na nuvem, né? Isso é uma forma do raciocínio de criar um bloco para guardar alguma coisa que tem algum sentido lógico. Então a gente diz que algoritmos, eles devem ser concebidos como estruturas sólidas, constituídas de blocos construtivos, projetados de forma lógica, confiável e adequado. É exatamente assim que é projetado o interior do seu telefone. Ele tem essa característica de um bloco construtivo projetado de forma lógica, confiável e adequada. O estudante, né, deve aprender a projetar algoritmos de forma metódica e sistemática. O que é que eu estou dizendo quando eu coloco esse forma metódica e sistemática? Nesse momento, eu estou dizendo que não se projeta um algoritmo do nada a ver. Existe uma forma metódica de tratá-lo, tá? E dessa maneira, nós temos como compreender aquilo que nós estamos fazendo, porque nós aplicamos um método. Quando você calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo, você aplica um método, o método de Pitágoras.
Quando você calcula a área de um retângulo, que você multiplica o comprimento pela largura, você está aplicando um método euclidiano. Não é? Quando você calcula o valor numérico de uma função, você está aplicando o método da substituição direta. Então a gente diz que o estudante deve aprender a projetar algoritmos de forma metódica e sistemática, porque essa é a única forma que assegura que ele já está fazendo um trabalho que de alguma forma segue uma coerência lógica e principalmente que ele está preocupado em fazer as coisas com uma determinada qualidade. Então o estudante deve aprender a projetar algoritmos de forma metódica e sistemática por meio de quê? De problemas e técnicas típicas de programação, independente da área de aplicação. Se você pegar um programa que vai fazer o seguinte, ele vai classificar um conjunto de números. Então eu olho assim, o primeiro bloco é a aquisição de dados. Então em algum momento eu vou escrever umas instruções que vão receber dados fornecidos pelo usuário. No segundo momento, eu vou fazer a classificação dos dados. Então, eu vou aplicar um conjunto de instruções que me permite ordenar aqueles dados, do menor para o maior ou do maior para o menor. E num terceiro momento eu vou escrever um bloco que é imprimir o resultado. Isto é projetar de forma metódica. Isto é projetar de forma sistemática. Nesse contexto de motivação principal e definição de algoritmos, nós podemos dizer o seguinte, que a disciplina Programação Sistemática, que nós estamos dialogando, é a primeira vez que essa disciplina é ministrada na Universidade Federal do Pará. Ela não privilegia nenhuma área de aplicação. Não quer dizer que nós vamos fazer um curso aqui para compreender toda a área tributária, toda a área fiscal, toda a área de recursos humanos, toda a área de gestão de patrimônio, de controle de biblioteca. Não, esse não é o sentido. A disciplina não privilegia nenhuma área de aplicação. Os exercícios e exemplos servem para ilustrar problemas gerais e métodos de solução amplamente válidos. Quando nós aprendemos aritmética, nós não estamos aprendendo aritmética para somar a nota do supermercado, ou para verificar se os descontos do contra-cheque estão corretos. Nós aprendemos aritmética no sentido de geral, de aplicações gerais. E dessa forma nós temos o quê? Nós temos a possibilidade concreta de aplicar aquele conhecimento em qualquer domínio de aplicação. Então, nos meus cursos, eu não costumo privilegiar uma área de aplicação. Até porque quem sabe aritmética, aplica aritmética em qualquer lugar. Quem sabe a lógica da programação, o método da programação, a arte da programação, aplica em qualquer problema, em qualquer situação. O importante é a gente ter a fundamentação daquilo que nós estamos aqui produzindo. Quando tivermos essa fundamentação assegurada, é muito mais fácil para cada um de nós olhar e compreender o problema que está sendo tratado. Na figura eu digo que aulas e exercícios ilustram problemas gerais. Ou seja, é a nossa caixa de ferramenta que constitui os métodos de solução amplamente válidos.
É importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes nossos alunos dizem assim, mas professor, não é isso que o mercado está pedindo. O mercado muda seus pedidos todas as horas. Todo dia tem uma nova demanda, tem uma nova tecnologia, tem um novo problema, mas é que nem a caixa de ferramentas de um carpinteiro. Ele todo dia, ou ele conserta uma parede, ou ajeita uma janela, ou arruma uma porta, mas as suas ferramentas são as mesmas. O que importa é ele ter a capacidade de usar as ferramentas da maneira mais adequada possível. A mesma coisa é a necessidade que aparece na formação de um curso de computação. Os nossos objetivos pedagógicos a gente pode compreender em termos de método e linguagem. Quer dizer, qual é o papel da linguagem? Né? A linguagem é o instrumento que nós temos de comunicação. É como nós somos capazes de entender e explicar uma coisa, solicitar alguma coisa e ter a capacidade de resolver problemas. Na computação não é diferente. Nós temos a linguagem como algo que exerce um papel central. Só que esta linguagem não é a linguagem Java, não é a linguagem JavaScript, não é a linguagem Python. Isso são apoios tecnológicos para que a gente comunique um problema para o computador. Né? E para comunicar bem nessas linguagens, nós precisamos compreender o conceito de linguagem de uma forma muito mais geral e muito mais ampla. Então, nesta disciplina, a linguagem de programação ela é tratada como instrumento de trabalho, não como finalidade em si. Eu me lembro da minha época de estudante de programação, que os colegas disputavam assim, olha, como é que se escreve tal instrução? Não, esqueceste do ponto. Não tem isso aqui. Então, a gente ficava se ocupando com detalhes que eram irrelevantes para a solução do problema. E, em contrapartida, nós não resolvíamos o problema. Nós temos que olhar a linguagem como instrumento de trabalho. No tempo da minha formação, a gente só sabia que um comando estava correto ou verificando no livro letra por letra do comando ou submetendo a um compilador que iria identificar os erros. Hoje, você não precisa mais disso. Hoje você tem verificadores automáticos que verificam se você escreveu o comando correto, até te ajuda a escrever o comando correto, como programas de IA. Então nós temos uma possibilidade de multiplicar o nosso trabalho com as modernas ferramentas, mas olhando a linguagem como instrumento de trabalho, não como uma finalidade em si. A universidade não foi feita para formar especialistas em Java, em COBOL, em Fortran. Ela foi feita para formar profissionais competentes. Então, eu posso dizer que o objetivo central de um curso de programação não é dominar todos os detalhes e particularidades de uma linguagem específica. O objetivo central é que a linguagem deve espelhar conceitos fundamentais. Conceitos fundamentais importantes dos algoritmos, né? De modo óbvio e de forma que seja fácil de ser compreendida.
Vejam o quanto é rico aprender computação nessa perspectiva. O quanto é rico a gente compreender que o nosso verdadeiro papel enquanto engenheiros de software é um papel em que a finalidade é entregar um produto confiável, um produto com qualidade, um produto robusto. Assim como você gostaria de ter um carro que aguenta 500 quilômetros e nem esquenta o motor, é mais ou menos assim. Você quer programas de boa qualidade. Por que isso é importante? Porque programas controlam sistemas de trânsito, programas controlam sistemas bancários, programas controlam criptografia de segurança, programas controlam comunicação. Nós temos uma variedade de aplicações em que é fundamental que o programa dê a resposta esperada. Você não pode ter um programa que controla voos no aeroporto que se dá o luxo de errar na resposta. Se isso acontecer, os aviões vão colidir. Então, esse é o papel da linguagem. A boa programação significa também considerar as propriedades e limitações dos computadores digitais. Por quê? Se eu vou usar um serrote, eu tenho que saber que a propriedade dele é serrar, mas ele pode estar desamolado. Se eu tenho um alicate, entre outras coisas, ele me permite cortar condutores elétricos. Ele me permite isolar a eletricidade. Mas, se o isolante do cabo dele não tiver adequado, se ele tiver desamolado, ele não cortará condutores e o usuário ainda está sujeito a levar um choque. Então isso significa que eu tenho que reconhecer que um computador ele também tem limitações. Programar bem é uma abordagem consciente. Essa figura, desculpa, ela diz que nós precisamos conhecer as propriedades estruturais de uma máquina, né? Arquitetonicamente como ela é organizada, as limitações inerentes, tempo de velocidade, memória, segurança e outras coisas, porque é dessa forma, desculpa, que nós somos capazes de criar programas de boa qualidade. Então, isso tudo está vinculado a um princípio que nós podemos chamar de confiabilidade de programas. A disciplina que nós estamos trabalhando, ela incorpora ideias e técnicas básicas de verificação de programas. Tá? Há alguns artigos para os senhores lerem, que eu espero que vocês comecem a ler, a partir do artigo 1, que está no site que a gente colocou para vocês, que nós trabalhamos essa questão inicial de verificação de programas com foco em confiabilidade. Não é? Eu verifico alguma coisa querendo ter certeza de que posso confiar nessa alguma coisa. Não é? De uma maneira geral, o objetivo da programação é a formulação de classes inteiras de processos computacionais como algoritmos. Algoritmo é o cerne, né? Algoritmo é a alma da computação. É via algoritmos que nós conseguimos compreender a possibilidade de automatizar alguma coisa, de levar algum problema do mundo real para dentro do computador e fazer ele executar na forma de instruções. Não é?
E isso significa formular classes inteiras de processos computacionais como algoritmo. Você vê um ciclo de desenvolvimento de software, ele geralmente começa com requerimentos. Você verifica o que é que o usuário precisa. Feitos os requerimentos, você faz a especificação desses requerimentos. Não é? Como é que ele é dividido em determinadas classes de problemas. Feita a especificação, você começa a ver a definição estrutural do teu programa, a arquitetura do teu programa, os módulos do teu programa. Visto os módulos do teu programa, você verifica quais são as estruturas de dados que vão alimentar aqueles módulos de programa. Definidos algoritmos e estruturas de dados dentro de uma determinada arquitetura, então você começa o quê? A codificar, a colocar aquelas ideias na forma de uma linguagem de programação. Tá? E linguagem codificada leva a testes, né? A execução. E feita a execução, se foi suficientemente testado e adequadamente projetado, você faz a sua entrega. Isso só acontece porque você teve a capacidade de formular uma classe inteira de processos computacionais como algoritmos. Né? Nós dizemos que um bom projetista ele deve demonstrar que a sua construção algorítmica atende às especificações em qualquer situação, que você não está ali simplesmente fazendo uma entrega em que o cliente pediu X e você está entregando Y. O cliente pediu X, você tem que entregar X. O cliente pediu Y, você tem que entregar Y. Essa é a regra. Um programa, um sistema, é uma função que, dada uma determinada entrada, um determinado input, você recebe, o teu programa de computador deve produzir uma determinada saída. Saída que atende o usuário. Aí a gente diz que na confiabilidade de programas, testes de depuração, eles avaliam apenas execuções específicas do programa. Né? Testes de depuração não garante que o comportamento correto de todas as situações possíveis previstas no algoritmo. Por quê? Tem um autor que vocês vão ler aí, chamado Dijkstra, que tem uma frase muito famosa dele, que ele diz assim, testes de programas identificam a presença de erros, não a ausência desses erros. Então é importante a gente compreender isso, porque o teste é como você vai fazer um determinado exame clínico, o que é que acontece? O exame clínico, ele identifica determinadas coisas, mas tem determinadas coisas que ele não identifica. Aí o paciente diz assim, meus exames não deram nada e eu continuo com aquele problema. Não, os exames ainda não detectaram. O exame não foi ainda suficientemente profundo para detectar. Então, quando a gente diz que nós estamos testando um algoritmo, nós estamos testando para uma condição que nós pensamos. Mas pode surgir uma situação anômala, espúria, que de repente derruba o teu algoritmo. Né? Então a gente diz que testes de depuração avaliam apenas execuções específicas de programa, sem garantir seu comportamento correto em todas, a palavra é todas as situações possíveis. Né?
Então você pode ter um programa que foi previsto para uma determinada aplicação e, no entanto, aconteceu alguma coisa não prevista que ele não deu resposta. Agora que estamos em fase de Artemis 2, do retorno a viagens à Lua, é interessante a gente citar um exemplo de um erro de programação que aconteceu na NASA, a Agência Espacial Americana. A Agência Espacial Americana, um voo para a Lua, ela tinha um programa bem simples, não sei se vocês conseguem ver aqui a imagem, como se fosse, não dá para ver, né? Uma nave, perfeito, uma nave, ai meu Deus, não dá, mandando sinal para a Lua. Quando a nave, o Águia da nave Apollo foi fazer o pouso na Lua, ele tinha um programa no seu computador de 16K, né? O telefone de qualquer um de vocês hoje dava para fazer uma viagem para a Lua naquele tempo, né? Ele mandava um sinal de sonar, o sinal batia na superfície da Lua e retornava. Conhecida a velocidade do sinal e o tempo, se calculava a distância que a nave estava da Lua. Então, à medida que aproximava, você vai freando, 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 tá? E toda vez o display do computador de bordo mostrava: estamos a 100 quilômetros, a 80, a 70. E foi. Até que teve um momento que o display trancou num mesmo número lá, num qualquer 800 quilômetros. E aí ninguém mais soube a que altura se estava da Lua, e o módulo estava descendo e tinha que acionar os freios de maneira proporcional para não virar a nave, para não ter um acidente, para não ter alguma coisa assim. E esse problema aconteceu, esse comportamento ocorreu numa situação não prevista. Imagina, na NASA, com o volume de teste que o pessoal faz lá. Aconteceu, então, que o programa do computador que controlava o recebimento desse sinal, as variáveis lidas, calculadas, eram armazenadas num vetor. O modelo de memória era um vetor em que você ia gravando. Qualquer um de vocês hoje resolveria esse problema, né? Quando o vetor está cheio, manda esvaziar. Mas não sei por que cargas d'água. Alguém decidiu ir armazenando, armazenando. Aí encheu, não deu mais jeito. Foi quando entrou o comando humano para ocorrer o pouso completamente manual, quando deveria ser automático. Então, este é um exemplo de um comportamento que esse programa foi testado, esse programa foi depurado, foi visto que todas as instruções estavam corretas, né? Mas ocorreu uma situação anômala. Ninguém pensou que o vetor de memória ia encher e o programa ia parar de dar resposta, tá? Se alguém pensasse, faria um programa com alocação dinâmica de algoritmos, né, de ponteiros, esvaziaria o vetor, do tipo assim: se vetor está cheio, então esvazia vetor e continua, tá? Esvazia a memória, né? Então, a questão de confiabilidade de programas, ela é, em alguns momentos, críticos, né? Em voos espaciais, em usinas nucleares, em sistemas bancários, sistemas de trânsito. Então, a nossa inteligência é a nossa capacidade de compreender, de antever situações que nem sempre são previstas para nós. Então, para fazer afirmações categóricas, geralmente válidas sobre o programa em si, uma técnica
analítica de verificação normalmente é indispensável, não é? Nós dizemos que a verificação de programas é fundamental para você ter algoritmos seguros, né? Porque sem a verificação, o programador ele depende apenas da sua intuição. A intuição ela não é uma ferramenta exata, ela não é uma ferramenta completa que nos deixa, que resolve o problema. Não é bem assim, né? Então, este é o ponto. Então, dizemos que a verificação é uma espécie assim de pedra angular da programação. Porque você pode ter, olha que a figura diz aqui, código verificado, confiança total. Aí essa moça está dizendo assim, com ferramentas eu sei por que funciona. O rapaz diz aqui, minha intuição está falhando, onde está o erro? É tudo suposição. Código baseado apenas em suposição. O risco é o máximo. Compreensão profunda dos algoritmos nos leva a compreender melhor, digamos, esta realidade que se apresenta. Então eu posso dizer para os senhores que a disciplina é destinada a quem vê um curso na construção sistemática de algoritmos como parte de sua formação matemática básica, não aqueles que desejam apenas codificar um problema e entregá-lo ao computador para a solução imediata, não é? Nós fazemos um trabalho de engenharia muito profundo quando se trata de programação. Não é simplista, é uma entrega em que vai a nossa assinatura, não é? O tratamento, a verificação formal e assertivas, a gente diz o seguinte, que o tratamento de métodos elementares de verificação, ele exige uma capacidade de abstração por parte do estudante em grau um pouco superior ao usual nos cursos de programação, ou seja, desenvolver a capacidade abstrata de pensar, pensar logicamente, pensar matematicamente uma questão é fundamental para você ter certeza de que você está fazendo um programa que traga qualidade. A disciplina introduz também conceitos essenciais, especialmente o que a gente chama de assertivas e invariantes, que são fundamentais para a formação em programação e que deveriam estar presentes desde o início do currículo de um curso de computação. A gente sabe que não está presente. A gente sabe que os nossos ensino de algoritmos elementares ainda é muito básico, ainda é muito curto, ainda é muito superficial, né? A confiabilidade de programas é uma exigência prática. Não é um tema restrito somente aos mais teóricos. Nesse contexto, nos anos 60, um grupo de cientistas, patrocinados por entidades também ligadas ao mundo da computação, empresas, propôs a criação de uma linguagem chamada ALGOL 60, como base de notação. O ALGOL 60 é adotado como base de notação não por tradição, mas porque ajudou a consolidar a programação como uma disciplina organizada e, fundamentalmente, uma disciplina rigorosa. O que é ALGOL? É a contração do termo algoritmo. A sintaxe clara de ALGOL com blocos estruturados, escopo bem definido e uso de um conceito chamado forma normal de Backus, a BNF, e orientação matemática rigorosa, ela criou um ambiente conceitual adequado para compreender os fundamentos da programação sistemática
como nós colocamos nesse curso. Tá? O Algol 60, já que ele surgiu nos anos 60, não é adotado literalmente. Ele é um modelo computacional adequado que abrange aplicações muito mais amplas, assim como uma introdução à programação deve ser um contexto muito mais consolidado, muito mais profundo, no sentido de que seja estruturalmente construído. Né? O Algol 60, ele nasceu como um padrão acadêmico internacional, como resultado de cooperação entre pesquisadores europeus e norte-americanos. E ele inicialmente era uma linguagem voltada para a matemática numérica, tendendo a exigir adaptações forçadas quando foi aplicado em outras áreas. Ele foi usado como uma base para ensinar estruturas formais, claras e sistemáticas para a programação, como uma linguagem que molda o pensar do programador. Né? Dessa forma, a permanência, geralmente na primeira linguagem aprendida, não ocorre apenas por hábito, mas porque ela oferece a primeira estrutura formal que dá forma concreta ao pensamento abstrato, né? Moldando a maneira como o programador passa a raciocinar. Com a primeira linguagem, a gente diz que não apenas se adquire um vocabulário e um conjunto de regras gramaticais, mas também se abrem as portas para um novo reino do pensamento. As linguagens mais populares, elas foram projetadas com o sentido de que elas não abrangiam um rigor naquilo que estava sendo colocado. Então, no ensino, a linguagem de programação, ela deve trazer para o aprendiz, para o futuro profissional, a possibilidade de fornecer clareza estrutural. É importante você compreender a estrutura do problema que você está resolvendo, que você está levando para dentro do computador. A disciplina na definição dos dados, ou seja, como é que você organiza os dados, como é que você dá uma disciplina para que você não se perca e consiga compreender de maneira clara o que está fazendo. Com isso, você pode obter um controle explícito do escopo, uma organização lógica do fluxo e uma facilidade de raciocínio formal. Com isso, você está possibilitando a redução de ambiguidades, não é? E isso é uma coisa útil para o seu trabalho. A linguagem Algol 60, ela foi tão importante que hoje ela é basicamente uma espécie de linguagem matriz das demais linguagens que a gente conhece. A partir do Algol 60, nasceu o Algol 68, a linguagem Simula, a Pascal, a linguagem C. Da Algol 68 nasceu a Python, da Pascal nasceu a Módula 2, a Ada, a Go, a C, de onde nasceu a C++ e a Go, e sendo que da C++ nasceu a Rust e a Java, e da Módula 2 a Oberon, entre outras. Né? Essa é uma pequena genealogia de como as linguagens evoluíram a partir de Algol 60 como um marco estrutural que a gente utiliza neste curso. Não é? Nós temos alguns exercícios para vocês fazerem, né? E os pré-requisitos para realizar esse curso são elementos de algoritmos, matemática elementar, lógica proposicional. Né? Nós dissemos que os pré-requisitos eles nos permitem realizar com segurança essas atividades de uma maneira mais lógica, mais integrada, mais estrutural, mais blocada. Né? Os exercícios e exemplos, a preferência que nós vamos adotar serão problemas simples, claramente formulados, sem superespecificação de detalhes. O propósito e a forma desejada do resultado devem ser evidentes, sem uso de formalismos intricados
E o exercício deve consolidar os conceitos que a gente aqui coloca, não é? Nós falamos de requisitos de um centro de computação, o que é que ele deve ter, nós temos tudo isso, não vou detalhar nesse momento, e dizer que o requisito para o ambiente é um retorno rápido das respostas, as mensagens de erros claras, a comunicação com linguagem adequada. E essa disciplina, ela tem uma origem, tem alguns agradecimentos, não é? Nós oferecemos pela primeira vez essa disciplina aqui na Faculdade de Computação do ICEM da UFPA, com o propósito de fortalecer os fundamentos do ensino de engenharia de software na FACOMP, né? E também, fundamentalmente, dentro dessa origem, eu destaco a minha formação no mestrado, quando estudei na URGS, onde nós trabalhamos essa questão de priorizar fundamentos e pensamento computacional estruturado como forma de construção de programas, né? E a disciplina visa formar profissionais qualificados, com competência técnica, né, intelectual. As origens mapeia para o propósito, né? Nós agradecemos aos nossos colegas aqui, o Reginaldo Cordeiro e a professora Kawasaki, que nos deu essa oportunidade de estar trabalhando aqui com vocês, né? O autor dessa teoria que a gente está trabalhando é o professor Wirtz, né, que é cientista da computação suíço, prêmio Turing, uma espécie de prêmio Nobel da computação em 84. Ele é pioneiro na computação. Ele criou a linguagem Euler, Algol W, Pascal, Módula 2, Oberon, a programação sistemática, autor de um livro chamado Algoritmos mais Data Estruturas igual a Programas, né? Ele traz grandes contribuições para o ensino rigoroso de algoritmos, de código claro, e ele tem uma mensagem-chave que ele diz que boa computação é disciplina intelectual, não improviso tecnológico. Ele diz assim como Darwin deu o princípio organizador da biologia, Wirth deu o princípio organizador da computação. Programas são algoritmos estruturados sobre dados, escritos para serem entendidos por humanos. Eu sou o professor Adagenor Lobato Ribeiro, cientista de computação, doutor em desenvolvimento socioambiental, já fui destaque científico do Pará em informática, sou professor de magistério superior, criei o primeiro curso de especialização em engenharia de software aqui na FACOM, antes de ser FACOM, quando era departamento de informática. Fui coordenador do curso de processamento de dados, sou autor de alguns livros. E é isso aí. Eu fico muito feliz do encontro com vocês e até a próxima vez. Um grande abraço a todos vocês. Tchau.